Olá, alunos do nono ano A e B. Estamos aqui de novo reunidos após algumas semanas aí sem ser feita revisão para revisar as aulas do Centro de Mídias da semana passada, aulas essas que foram ministradas na quarta e sexta-feira e as aulas de ontem. Então eu vou fazer um apanhado, uma revisão dessas três aulas. Na aula do dia 2, a aula de quarta-feira passada, o foco principal foi sobre o crescimento econômico no período da ditadura. E aí o contexto começa desde a Era Vargas. Era Vargas essa que vai de 1930 a 1945 e depois de 1951 a 1954. Nesse período da Era Vargas, houve a fundação da Petrobras, né? A fundação da Petrobras, que cuida da exploração e refino do petróleo, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, companhia essa que privilegia o alumínio para exportação, e a mesmo passo, nesse período de Getúlio Vargas, a intervenção do Estado na economia. Ou seja, o Estado, a nação, controla a economia. Depois ele falou do período de Juscelino Kubitschek. No período de Juscelino Kubitschek, não podemos esquecer do plano de metas, que era aquele plano de desenvolvimento de 50 anos em 5 anos, né? Onde houve a formação de Furnas, que é uma grande hidrelétrica. Esse período de Getúlio Vargas, que vai de 1956 a 1961, vai haver grande investimento em capital estrangeiro, vai haver a criação da hidrelétrica Três Marias e Alziminas, as criações das fábricas automobilísticas, começando com a Volkswagen, e depois a fundação de Brasília, onde o controle do país era até então no Rio de Janeiro e passa a ser agora em Brasília. Outro governo que foi estudado para dizer os antecedentes desse crescimento econômico na era da ditadura militar, passamos por Vargas, passamos por Juscelino e chegamos em João Goulart. João Goulart, que foi um período antecessor o golpe da ditadura militar, onde houve grande investimento no capitalismo, né, no lucro, mas também o olhar de João Goulart estava voltado para o socialismo, para as desigualdades. E aí vai haver grande investimento em estatais, combate à inflação. E aí chegamos no milagre econômico, que foi o período de 1969 a 1974, período esse do regime militar. Quais foram os benefícios que houveram nesse período? Primeiro, o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, para 14%. A criação da Transamazônica, que foi um projeto ousado nesse período militar, que era uma estrada que ligaria o norte, desde o Amazonas até o Nordeste. E também a prioridade em investimentos em rodovias em detrimento às ferrovias. Em contrapartida, o lado negativo é que houve a queda do salário mínimo. O salário mínimo por um período vai ser congelado, vai ter um aumento da dívida externa e o aumento da inflação e o desemprego. A segunda aula que foi ministrada também no Centro de Mídias foi a respeito da Guerra Fria. Ou seja, a bipolaridade, o mundo foi dividido entre dois grandes blocos. O bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos da América, e o bloco socialista, capitaneado aí pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, capitalismo, Estados Unidos, socialismo,
a União Soviética, né? Os Estados Unidos vai fazer um grande investimento com a criação do Plano Marshall, um plano ousado de desenvolvimento, de forte investimento capitalista, em detrimento ao, ao plano onde vai beneficiar a propriedade privada, o livre mercado e a liberdade industrial. Pelo lado socialista, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai ser feita a criação da Comecon, com o Pacto de Varsóvia, que é um pacto socialista de ajuda mútua dos países filiados à Comecon. A intervenção do Estado na economia e a luta pela igualdade social. A terceira aula fala do Muro de Berlim, né? Muro esse que foi construído pós Segunda Guerra Mundial, onde houve a reunião de Potsdam em 1945 com o intuito de como administrar a Alemanha pós-guerra. Então, a Alemanha vai ser repartida através de Berlim, sua cidade principal, em um muro imenso que corta o país e divide esse país em o bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, capitaneado pela União das Repúblicas Soviéticas, socialistas soviéticas, ok? Vai haver a Berlim Ocidental, né? A criação da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o lado oriental, pelo Pacto de Varsóvia, e vai haver, então, a Berlim Ocidental com a responsabilidade dos Estados Unidos, e a Berlim Oriental, capitaneada aí pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? E essa divisão vai até 1991, e aí em 1989 vai cair o Muro de Berlim, vai ser destituído o Muro de Berlim, né? A Alemanha, nesse período da Guerra Fria, da divisão de Oriente e Ocidente, ela vai ser repartida em 4 zonas. A zona oeste vai ser dirigida pelos Estados Unidos e a fundação da Alemanha, a República Federativa da Alemanha. Já do lado leste, capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai ficar com o lado oeste da Alemanha. E a reunificação vai ser feita em 1990. A bipolaridade ou a Guerra Fria também influenciou na Ásia, mais especificamente na China, onde vai haver um conflito armado entre nacionalistas e comunistas. Os comunistas vão vencer, né? Aí dirigidos por Mao Tse-tung, em 1949, e vai ser criada a República Popular Chinesa Comunista. Também vai ser influenciada, essa Guerra Fria influencia o Oriente Médio, né? Quando em 1948 a ONU declara o país chamado Israel. Israel agora é independente, né? É um país autônomo. E isso vai suscitar o furor, né? O desagrado de vários países do Oriente Médio, ok? Então essa foi uma pequena orientação, uma revisão dos componentes que foram estudados com você. Fazendo uma revisão, então, nós falamos da era Vargas, da era de Juscelino e João Goulart, até chegarmos no milagre econômico, que foi o período econômico da ditadura militar. Falamos sobre a Guerra Fria e essa bipolaridade no mundo, e também falamos, finalmente, do Muro de Berlim,
da bipolaridade também influenciando a Ásia e o Oriente Médio. Ok? Obrigado e um grande abraço.